Olá, tudo bem com você? Eu sou a Ingrid e esse é o Guardiãs do Lar, um projeto para mulheres que querem fazer a diferença. E hoje nós já estamos no nosso 27º dia. Sim, parabéns a todas vocês, todas nós que estamos aqui firmes, fortes e perseverantes. Sim, porque é por nós mesmas, pela nossa família, todos aqueles que estão ao nosso redor e que a gente mais ama, né? Então, meninas, hoje o assunto é muito especial. A gente tem falado sobre estar atentas, né? Às nossas atitudes, às nossas palavras, às nossas vestes. E hoje nós vamos falar sobre uma questão sobre estar vigilantes. Por quê? A luta é diária e muitas vezes, quando a situação melhora, seja na saúde, seja no casamento, seja no trabalho, muitas vezes a gente acaba por relaxar. A gente se acomoda, a gente entra numa rotina. A rotina ela pode ser muito boa, desde que ela traga praticidade e não que você deixe de fazer as coisas com empenho, com amor e com vontade, né? Então, a gente precisa estar vigilante. Nós vamos falar sobre 1 Pedro 5,8, que diz assim, é um versículo bíblico, né? Diz assim: sede sóbrios, atentos e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tem versões que dizem, né? Alguém que possa tragar. O que significa isso, meninas? O que é estar sóbrio? Quando a pessoa bebe, ela não está atenta, né? Ela perde ali a noção, ela perde a atenção às coisas. Então, estar sóbrio é estar atento, percebendo as coisas ao redor, né? E muitas vezes, quando a gente está muito presa no nosso eu, nas nossas necessidades e na nossa correria do dia a dia, a gente acaba não estando atenta, às vezes, ao nosso filho. Quantos adolescentes, crianças, jovens que estão aí com depressão, com ansiedade, com tantas coisas, às vezes muitos pais não conseguem perceber. Por quê? Porque os filhos estão muito tempo presos nos seus quartos, no seu celular, no seu tablet, em jogos, e muitas vezes os pais nem percebem. Muitas vezes nós temos amigas, irmãs, pessoas passando por lutas muito grandes e a gente não percebe, porque a correria está tão grande, muitas vezes a gente nem presta atenção em como aquela pessoa está falando com a gente, no que aquela pessoa está falando, porque às vezes a pessoa está dando sinais, está dando indícios, mas você não está atenta ou não estou atenta, a gente não percebe. Muitas vezes a gente não está atento ao nosso esposo, às lutas que ele tem enfrentado aí no dia a dia, tentações, situações diversas. O diabo, ele é astuto, ele é sagaz, ele é inteligente, ele é estratégico. Ele era um anjo de luz, ele é um anjo caído. Então, meninas, ele nos conhece desde que a gente nasceu. E ele conhece o mundo desde que o mundo é mundo, porque ele estava lá na criação. Então, quando Deus criou todas as coisas e quando foram criados os anjos, ele já estava lá. Então, ele sabe de todas as coisas, só não consegue saber o que nós pensamos, né? Mas tudo que a gente faz, o nosso dia a dia, ele consegue ler, ele consegue imaginar, ele sabe onde atacar, ele sabe qual é a fraqueza sua, do seu filho, do seu marido, do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, enfim. Então, nós precisamos estar atentas, vigilantes, para não dar brecha para que ele possa nos atacar e nos devorar. Por exemplo, os nossos olhos, eles são portais para nossa alma. Tudo que a gente olha, nosso ouvido, tudo que a gente ouve, acaba entrando e fazendo parte de nós. Tanto que, quando nós vamos estudar sobre algum assunto específico, né? Talvez fazer uma faculdade ou estudar sobre algo que você tenha muita paixão por aquilo, você acaba ouvindo sobre aquilo com muita frequência, certo? Então aquilo vai entrando em você, vai se tornando parte de você. A pessoa que ela assiste muita novela, ela vai se tornar parte daquilo. Traição, inveja, fofoca, enfim, muitas coisas horríveis. Filmes, tem filmes bons? Claro que tem, mas tem muita porcaria na televisão. Então a gente tem que tomar cuidado, muitas músicas, letras perversas. Eu sei que muitas pessoas podem imaginar, não tem nada a ver. Tem sim, tem tudo a ver. Você pode imaginar que não tem, mas muitas vezes aquela pessoa que não está prosperando na vida, o que é prosperar na vida? Não é ser rico. É uma pessoa que ela evolui mentalmente falando, né? Que ela tem inteligência, ela consegue sair da inércia. O que é inércia? É aquela coisa que fica parada, estagnada, nunca muda, nunca evolui, nunca sai daquele ponto de ponto ruim que ela tá.
Isso é estar na inércia. Então, a pessoa que ela vive nessa situação, ela não se importa com nada. Ela ouve qualquer porcaria, ela assiste qualquer porcaria, e muitas vezes a pessoa que está nesse meio, ela acha que tá tudo bem. Por quê? Porque ela tá tão fechada nesse mundinho horrível que ela não percebe. Então, as pessoas que estão de fora conseguem perceber, mas quem está dentro muitas vezes não percebe, porque acha que está tudo bem. Existem estudos científicos que mostram, já fizeram estudos com ratos, com cachorros, por exemplo, já foi feito com cachorro, colocar ele numa jaula, ou era macaco, enfim, não sei, acho que já fizeram com macaco, com cachorro, que começava a dar choque de levinho, aí ele dava um pulinho, aí começou a aumentar o choque, eles davam uns pulão, só que aquilo ali, conforme ele via que ele não conseguia sair dali, ele parou de pular, o choque foi aumentando, 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 e ele foi se adaptando àquilo. Aí tem o sapo também, se você pega o sapo e joga direto numa água fervendo, ele vai pular, ele não vai ficar ali dentro. Só que se você põe ele na água fria e você começa a aquecer aos pouquinhos e vai ficando morna e um pouco mais quente, até ferver, você vai cozinhar o sapo e ele não vai perceber. Então, pessoal, as coisas boas da vida são difíceis, por quê? Porque precisa partir de nós, a gente precisa ter um ponto de partida e persistir naquilo, porque nada vem de uma hora para outra. Qualquer coisa na vida. Nós já falamos aqui sobre deixar de reclamar, sobre falar menos, sobre falar palavras agradáveis, motivadoras. Já falamos sobre cuidar da saúde, cuidar da alimentação. Agora nós estamos falando sobre como a gente alimenta os nossos pensamentos, né? Tudo que a gente assiste, tudo que a gente ouve. E são coisas que precisam começar a colocar em prática. Não vai ser de uma hora para outra. Como, por exemplo, um triatleta, o cara lá que nada, corre e pedala. Vocês acham que ele começou hoje? Eu sou sedentária, hoje eu vou começar a correr, pedalar e nadar tudo de uma vez? Não, não é assim. Há pouco tempo atrás, eu nunca tive muito fôlego, muita energia, muita disposição assim cardíaca. E para mim, subir 3 lanças de escada já era super pesado. E agora eu tô treinando subir no meu prédio, eu moro no 14º andar, e eu tô começando a subir os 14 andares. Depois de andar com a cachorra na rua, né, e correr com ela, depois de já ter feito meu pilates, ou yoga, ou barre class, que eu gosto de fazer também em casa, aí eu subo os 14 andares. Tem dia que eu não consigo subir os 14, ou tem dia que eu quero subir só metade, mas enfim, meninas, o que eu quero dizer é, no começo, 3 andares para mim era difícil, era desafiador. Só que eu venho numa jornada de praticar atividade física já há muitos meses, há mais de ano. Então, aos poucos a gente vai melhorando. Eu hoje, tem muitos dias que eu ainda falto com a sabedoria nas palavras, nas atitudes, mas é um trabalho diário. Isso que eu quero dizer para vocês, não é uma coisa que é de uma hora para outra, porque nós estamos aí com seus 30, 40, 50, 60 anos, ou 20, enfim, levamos uma vida para construir certas rotinas, certos hábitos. E para quebrar esses hábitos e construir uma nova rotina, um novo eu, leva-se um tempo também, precisa persistir. Então eu, por exemplo, eu gostava muito de assistir séries, só que eu comecei a perceber que muitas vezes eu não tinha tanto tempo para orar e buscar da presença de Deus, mas eu estava lá assistindo 2, 3 episódios de série em seguida. Então, qual que é a nossa prioridade, né? Qual que é o nosso foco? Muitas vezes a gente fala que não tem tempo para o marido, não tem tempo para o filho, mas tá ali rolando feed de rede social, tá ali assistindo qualquer coisa na TV, enfim. Qual que é a prioridade? Ontem nós falamos um pouco sobre isso, né? Muitas vezes a gente não tem tempo para o nosso filho, mas será que quando a gente poderia estar com ele, a gente está fazendo qualquer outra coisa inútil? Ou para uma amiga, ou para os pais, enfim. Como que anda o nosso tempo, né? Nosso tempo de qualidade? Eu sei que tem muitas pessoas que têm tido uma jornada bem produtiva e é desafiador. Para mim tem sido desafiador, porque graças a Deus eu tenho feito muitas coisas produtivas, tenho feito coisas para o Senhor, tenho tido meu tempo de qualidade com Ele, com a minha família. Mas ainda assim é desafiador, porque a gente precisa estar atenta às situações. Então, meninas, vamos sim tentar prestar atenção ao máximo, pedir sabedoria de Deus, para quando estiver assistindo algo, prestar atenção no que o seu filho está assistindo, o seu marido, você, sua amiga, sua mãe, enfim. Às vezes aquela pessoa que assiste muito jornal, que só fala de coisa horrível, de morte, de desgraça, de assalto, de assassinato, enfim. A pessoa fica ansiosa, fica preocupada, fica
a quem fica em nervos à flor da pele. Não faz bem para nossa saúde, não agrega em nada, não agrega em nada. Então, meninas, vamos estar atentas, vigilantes, que os nossos olhos, nossos ouvidos sejam portais de coisas boas. Vamos buscar, vamos ser intencionais, buscar, assistir e ouvir coisas boas e poder influenciar também aqueles que estão ao nosso redor sempre que possível, né? Não podemos obrigar ninguém a nada, mas o que nós podemos é passar o conhecimento que a gente tem, poder orientar de alguma forma, porque nossa parte a gente vai ter feito. Agora, se a pessoa quiser ou não fazer, já é com ela, porque somos todos adultos, certo? Senhor, nos ajuda, Pai, mais esse dia, Senhor, a absorver essa palavra que o Senhor traz para nós e que possamos ter esperança de coisas muito maiores e melhores que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajuda, Senhor, e nos dá sabedoria, discernimento em todo o tempo e que nós também estejamos atentas e vigilantes. Em nome de Jesus. Amém.